Vamos lá, cara. Essa etapa, né, Lê, é uma etapa que tem conversão, não fica muita gente parada aí, né, geralmente a gente vai sofrer, na próxima etapa, né, geralmente a gente consegue fazer a reunião de levantamento de necessidade. Mas eu queria trazer algumas dicas aqui, de perguntas que você pode usar no levantamento de necessidade que vai facilitar a sua vida, tá. Primeira, tá? Você está tentando resolver um problema do seu cliente lá e tal, você já deve ter as suas perguntas de levantamento de necessidade que você já faz, mas adiciona uma pergunta mais ou menos assim, né? Lógico que tem que fazer sentido para o seu negócio, mas, né, eu utilizei hoje essa técnica, tá? Cara, faz quanto tempo que você está lidando com esses problemas e o que que você já tentou e não deu certo? Né? Porque Porra. uma vez que a pessoa te fala ali, cara, eu tô passando por isso há 2 anos, tô passando por isso há 6 meses, eu tô com isso aí desde que eu comecei a empresa, 8 anos atrás. Né? Então a pessoa ela vai te trazer um dado temporal que você vai poder utilizar para implicar, para entender quanto de dinheiro essa pessoa já desperdiçou, quanto de oportunidades ela já deixou na mesa ao longo do tempo. Né? E quando você pergunta o que, que a pessoa já tentou fazer para resolver, né? Você tem a oportunidade de se diferenciar na etapa de apresentação de proposta, né? Porque se você, né, a gente tava trabalhando ali, conversando sobre treinamento, mentoria e tudo mais, né? E a pessoa já tinha me falado que fez um treinamento disso, que fez uma mentoria daquilo, né? E eu falei, poxa, eu vou oferecer treinamento e mentoria, que são duas coisas que o cara já fez. E ele falou assim, cara, parei de fazer treinamento por conta disso, né? Foi a última mentoria que eu comprei por causa daquilo. Né? Então, é importante você saber qual foi a experiência da pessoa em tentar resolver aquele problema outras vezes, para na hora que você fazer a apresentação da sua solução, você conseguir diferenciar de alguma forma. Né? Então, é, na hora que ele me passou ali, né, que, poxa, já fiz treinamento, eu já fiz mentoria, não deu certo por causa disso, 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 né, por causa da falta de acompanhamento, não tinha, o cara falou que ia ser muito simples e era absurdamente complexo, né, eu achei que ia ter coisa diferente, do que eu já tinha visto no canal do YouTube dele e era a mesma coisa. Então, você recebe ali algumas informações que você entende que, na hora que eu apresentar a minha solução, eu vou precisar lidar com isso, senão eu vou sofrer objeção lá na frente, né, Lê? Então, poxa, a gente, no programa de aceleração, a gente acompanha de verdade os alunos. Os alunos mandam mensagem para a gente, os alunos têm hot seat no final de todos os encontros para poder tirar dúvida, para poder customizar para o próprio negócio, coisas que no treinamento que ele estava me falando que ele tinha feito, né, não tinha, e que foi exatamente isso que faltou. Então, ao invés de eu ficar um tempão falando sobre conteúdos que vamos trazer, eu ganho um pouquinho mais, de vantagem, de benefício para esse cliente falando sobre o ponto do acompanhamento em específico, que foi justamente o que faltou nas outras alternativas que ele já tinha tentado e não funcionou. Né, então, você fazer essas perguntas, né, para entender um pouquinho de passado, quanto tempo, né, você sofre com isso e o que que você já tentou fazer para resolver e por que que não funcionou, vai te dar a base para você fazer uma apresentação de proposta mais matadora. Nessa etapa ali, meio de funil, cara, eu acho que meio, bem meio mesmo, assim, antes entre levantar necessidade e apresentar a proposta ali, o momento que você tá colocando tua proposta na mesa ali, eu acho que a gente tem que trazer um assunto aqui, cara, que separa, na minha visão, tá? Na minha visão, separa os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres, os profissionais, os vendedores dos super vendedores, vamos colocar dessa forma aqui, né? Que é aprender
e se sentir confortável, né? Do ponto assim de olhar no meio, né? No terceiro olho da pessoa aqui. Se olhar assim, o amigo ouvinte que tá assistindo a gente, assim, eu tô apontando assim pro meio do nosso olho aqui, né? Assim, ó. Se olhar, Bem você aqui se sentir no, tranquilo, bem aqui no confortável. ódio, né, Lê? Isso, exatamente aí, bem aí. E você saber falar sobre ROI, sobre retorno sobre o investimento que o cliente está fazendo. Se você faz uma venda consultiva, meu amigo, você precisa aprender a calcular ROI. E por que, que as pessoas não fazem isso? Se é tão importante, Daniel, por que, que o amigo ouvinte não faz? Né? Ou de repente não faz? Porque para você calcular ROI, você precisa fazer uma série de perguntas que é difícil para cacete. É você fazer pergunta de faturamento, é você fazer pergunta de ticket médio, é você fazer pergunta de margem média, de repente, variando assim, seu produto, seu serviço, aquilo que você vende, você vai precisar projetar o lucro do seu cliente, porque é com o lucro da venda dele que ele vai te pagar. O Dani trouxe o caso da mentoria, né? A gente, quando está falando com uma pessoa que está estudando participar da mentoria dos supervendedores ou participar do programa de aceleração, a gente sempre pergunta sobre o que? Valores. Quanto você ganha hoje? Né? Qual é a tua comissão? Quanto é percentual, é bônus? Quanto você precisa vender a mais para você ter o retorno sobre o investimento? Em quanto tempo? Essas duas perguntas têm que ser respondidas, porque quando a gente faz o cliente entender essas duas perguntas, em quanto tempo, né? Em quanto tempo e o valor que ele vai ter de retorno, ele toma a decisão. A decisão é sim. Você faz isso para vender carro, você faz isso para vender imóvel, você faz isso para vender site, você faz isso para vender consórcio, você faz isso para vender financiamento, seguro, tudo, tudo. Aprenda a calcular ROI, porque isso separa os vendedores dos supervendedores, certo, Dani? É isso aí, cara. E, poxa, a gente tem dentro do programa de aceleração um workshop de spin selling, né, Lê? E essa parte é justamente ali o I, né, de implicação e o N, né, que é onde, inclusive, quando a gente consegue mostrar o ROI, é maravilhoso, mas muitas vezes o cara ele tá falando ali que ele não tem dinheiro para colocar, né? Ele não tem o dinheiro para Uhum. fazer um investimento. Quando a gente consegue mostrar que ele já está gastando esse dinheiro hoje com improdutividade, com dinheiro, venda que ele está perdendo e tudo mais, a gente cria o nosso próprio budget, né, Lê? Exatamente. Cria o nosso próprio budget. Fala, cara, você já está pagando isso. É só você deslocar isso para mim, que eu te devolvo isso e eu te devolvo mais um pouco. Né? Em tanto tempo você retorna tudo isso e aí você começa só a ganhar mais, que é o lance do ROI. Né? É. E não só falar de ROI, né? Mas também trabalhar de forma correta com o que o mercado, os marqueteiros, né? E eu vim desse lugar de marketing, então eu posso falar. O marqueteiro fala muito de prova social, né, Dani? Ah, não, porque você tem que ter prova social e tudo mais. Legal, você tem que ter prova social. Mas como é que você usa essa porra? Entendeu? Não adianta você ter só um áudio de um cliente se não é, se o cliente não é específico. Não adianta você ter um print, né, de uma conversa se você não consegue construir um estudo de caso. O que você, meu amigo ouvinte, tem que ter na hora de apresentar a proposta, né, nesse meio do funil, é mostrar estudo de caso. E eu fazia muito isso quando eu vendia projeto de marketing digital, quando eu fazia a geração de lead, né? Entre o levantamento de necessidades e a apresentação do projeto, da proposta, né? O que eu fazia? Eu colocava um case. Eu colocava um case, era um vídeo. Aí eu apresentava o projeto, né? Apresentava o projeto, e antes de apresentar o valor, eu colocava outro case, outro vídeo. Mas era um vídeo de 3 minutos, de 4 minutos, que tinha eu falando, que tinha o cliente falando, que tinha a loja do cliente, que tinha a empresa do cliente. Quer dizer,
existia um cuidado. Por quê? Porque não é só, não, ó, o Leandro é um cara gente boa, ó, eu recomendo ele. Não, tem que falar, cara, o estudo de caso é, olha, eu tinha esse desafio aqui. E aí, quando eu encontrei, por exemplo, a solução do Daniel Mestre, o treinamento de vendas do Daniel Mestre, eu aprendi essa técnica aqui, ajustei esse comportamento aqui, e isso me fez chegar aqui, né? Eu estava com medo de fazer isso, de tomar essa decisão, de me comprometer, né, de estudar vendas, de me dedicar durante 6 meses, mas ainda bem que eu fiz, porque hoje o meu faturamento é Y, hoje eu consigo ter uma carteira de clientes que eu sempre quis ter, e etc. É um estudo de caso. E o estudo de caso você apresenta para a pessoa. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui, né? Porque senão vira só uma prova social, todo mundo já está careca de ouvir. E eu tô Estudo aqui. de caso precisa de um caso, senão é uma indicação, né? Ó, eu recomendo fulano, é uma recomendação, não tem um caso. É, vira um, né? Vira Chuck como é que é o Norris. que o. É, isso, Chuck né? Norris lá. Virou o Chuck Norris, né? Virou o meme do É, Chuck Norris, né? Para quem tá nos assistindo, tá vendo a gente fazer o joinha aqui, mas para joinha. quem tá nos ouvindo, né, digita aí no Google meme do Chuck Norris, né? Agora, é, quando a gente apresenta o estudo de caso, a gente contextualiza e a gente conecta. Olha, Daniel, eu tô te apresentando isso, por quê? Por causa disso, disso e disso. O teu caso é muito parecido. Ó, você trabalha com pneu. Ó, o Leandro aqui que eu estou te apresentando, ele trabalha com cabeamento estruturado, mas ó, o modelo de negócio é o mesmo, só muda o produto. Por isso que eu estou te apresentando o caso do Leandro. E aí você mostra o caso, você fala do desafio. Você tem que ser muito assertivo na forma como você apresenta o case. Uhum. Isso causa um puta impacto. Isso causa um puta impacto. E hoje eu estava escutando um podcast que eu gosto muito, o podcast Sai da Média, do Jerônimo Temel, né? E ele tava. Saiu hoje, inclusive, quando a gente está gravando isso aqui. E ele trouxe uma pesquisa dizendo que quando as pessoas contam histórias ou fofocam, né? Quem recebe a história ou recebe a fofoca, escuta essa. Quem recebe a história ou a fofoca tem uma descarga, mesmo que pequena, de dopamina. Por isso que fofocar é tão gostoso, né? E aí, nesse estudo científico, os cientistas quiseram estudar o seguinte: a gente vai passar um conteúdo de valor para a pessoa e depois a gente vai contar uma história ou uma fofoca. E aí eles viram, né, que a maior parte das pessoas, eu não lembro o percentual, mas é alto, lembravam da história e lembravam da fofoca, mas não lembravam do conteúdo de valor. O que isso quer dizer, Dani? Quando você está nessa fase no meio do funil, você está apresentando o projeto, a proposta, você está conectando com o levantamento de necessidades, com o spin selling. Meu amigo, se você não contar uma história que conecte com o seu cliente, se você não tiver um estudo de caso que faça o cliente olhar e falar assim, porra, eu me encaixo nessa história e eu quero ter esse resultado, amanhã ele não lembra de você. Daqui 2 dias ele não lembra o test drive do seu carro que ele fez, daqui uma semana ele não lembra do decorado que ele entrou, daqui um mês ele não lembra do software maravilhoso que ele viu na sua empresa, a demonstração. Por quê? Porque as pessoas precisam de memórias afetivas. E quando você conta uma história, quando você tem um estudo de caso, o negócio fica interessante para quem consome, né, Dani? Com certeza, cara. É o storytelling, né, Lê? Storytelling. Precisa ter uma jornadinha do herói ali para a pessoa falar assim, poxa, eu também consigo fazer esse negócio aí, né? Eu também posso, né? Aquele velho jargão, né? E aí, para exemplificar, a gente traz aqui, né, o caso do Bonfim, nosso aluno, nosso amigo aqui do programa de aceleração. Tem episódio com o Bonfim gravado aqui do Papo de Vendedor, né? E através do, olha só que interessante, olha só como o levantamento de necessidades ele é poderoso. Através do levantamento de necessidades, ele descobriu que um lead, uma oportunidade de negócios que veio para ele, o cara queria reformar, ele queria comprar uma peça para uma sala de bike, que ele também trabalha com equipamentos para academia, né? Esse cliente ele chegou na empresa querendo comprar um pedido de mais ou menos 10 mil reais, tá? Depois que o Bonfim fez o levantamento de necessidades
da forma correta, como se tem que fazer, né? Trabalhou spin selling ali, fez o trabalho bonitinho, a venda saltou para 180 mil reais. 180, tá bom pra você, Daniel? Acho que sim, né, Lê? De 10 mil para 180? E se eu te disser que tem mais, cara? Por quê? Porque enquanto ele estava, né, enquanto ele estava descobrindo, né, todas as necessidades, esse cliente falou para ele, né, que ele estava para abrir uma nova unidade, ele estava pensando em inaugurar uma nova unidade da academia dele e tudo mais. O Bonfim foi lá, fez todo o trabalho de casa e depois ali de alguns meses ele vendeu de novo para o cliente, só que dessa vez 2.200.000 reais, meu amigo. Aí o pai estourou. Ou não estourou, Danny Boy? E é a diferença de fazer bem feito o levantamento de necessidades, cara, porque a quantidade de vendedor que atende o lead, o que, que você está precisando? Preciso de uma pecinha, tá aqui a pecinha, tchau, né? Cadê o levantamento de necessidade? Tirador de pedido ia ter vendido ali a pecinha, feliz da vida. Nossa, foi fácil vender para esse cliente lindo, maravilhoso, adoro ele. Adora ele nada, mano. O cara tinha a possibilidade de comprar 2.200.000 de vocês, você estava satisfeito com 10 mil, né? Importância de fazer levantamento de necessidades. As pessoas estão querendo resolver um probleminha, muitas vezes, mas tem um problemão atrás, né? E você pode ajudar essa pessoa com mais coisa, né? Mas a pessoa não vai te dar o problemão logo de prima, porque a pessoa não confia em você, não conhece você direito. Mostre para a pessoa que você é um vendedor profissional, um cara que resolve problema, que aí o negócio acontece, aí a pessoa vai querer que você ajude ela nos problemas mais substantivos, né, Lê? Com certeza. Lembrando que quem participa do programa de aceleração de supervendedores tem aula de qualificação e levantamento de necessidades, tem aula de apresentação de proposta de valor, tem aula de inteligência emocional, por quê? Porque você precisa estar preparado para esse momento emocionalmente falando, para você conduzir o teu cliente até o fechamento. E ainda você tem um workshop, aí é um encontro que a gente tem num sábado de manhã, só para gente mergulhar na metodologia Spin Selling, que é a metodologia que a gente usa aqui dentro de vendas consultivas, dentro do programa de aceleração, para você desenhar as suas perguntas, para você sair daqui com toda a sua estratégia do Spin Selling desenhada para o seu negócio, sempre com o acompanhamento da gente. Eu e o Dani, a gente vai estar do teu lado, te ajudando a construir a tua matriz de Spin Selling para você poder conduzir o seu cliente na sua jornada. Se você quiser conhecer mais detalhes do programa de aceleração, tem link na descrição aqui desse conteúdo. Vem trocar uma ideia com a nossa equipe, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor ano da sua vida profissional em 2024 aqui. Tamo junto?